Olá, bom dia! Hoje é 1º de janeiro de 2021. Ótimo início do ano para você. E fique ligado, porque o jornal Toda Hora, primeira edição, está apenas começando. E eu abro essa edição com uma boa notícia. A confiança na indústria brasileira cresceu e atingiu o maior nível em 10 anos. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança da indústria avançou de 113 pontos em novembro para quase 115 pontos em dezembro. Com isso, o indicador chegou ao maior nível desde maio de 2010, quando estava em 116 pontos. Segundo a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, a recuperação da confiança, impulsionada pelos bens intermediários, indica que o setor está em uma conjuntura favorável, com aceleração da demanda e estoques ainda em nível considerado baixo. Em dezembro, 12 dos 19 segmentos industriais pesquisados tiveram aumento na confiança. A alta do índice de dezembro foi puxada pela melhora das perspectivas sobre a situação atual. O otimismo com o ambiente de negócios teve o maior nível desde abril de 2013. Apesar disso, a incerteza do consumidor tem deixado os empresários um pouco mais cautelosos. E mudando de assunto, a vacinação da Covid-19 vai exigir muita atenção dos profissionais de saúde do SUS e da população para não ter erros. O grande desafio é garantir que as pessoas retornem para tomar a segunda dose na data correta e que tomem o mesmo imunizante aplicado na primeira etapa. O trabalho dos profissionais do Sistema Único de Saúde tende a ser muito mais árduo com o início do programa de imunização contra a Covid-19. A maioria das vacinas requer a aplicação de 2 doses. E com isso, além de ter que orientar a população a retornar aos postos de saúde para a segunda aplicação em um prazo de algumas semanas, também vai ser preciso garantir que cada pessoa tome a mesma vacina na primeira e na segunda vez, já que devem ser usados imunizantes de mais de um fabricante ao mesmo tempo. A comunicação vai ser fundamental para garantir o sucesso da imunização contra a Covid-19 no Brasil. O grande trabalho será de convencer e mostrar para os pacientes que, com uma única dose apenas, ele não vai estar protegido. E outra grande preocupação é garantir que quem começar a tomar uma vacina termine com aquela mesma vacina. Especialistas em epidemiologia afirmam que usar várias vacinas em um programa de imunização nacional vai exigir mecanismos de controle para garantir que, além das pessoas tomarem as 2 doses da mesma vacina, será fundamental o rastreamento para o caso de eventuais efeitos colaterais. E olha só, pelo menos 1/5 da população mundial pode não ter acesso a uma vacina contra a Covid-19 até 2022. É o que mostra um estudo que destaca que os países ricos já reservaram mais da metade das doses, a princípio, disponíveis para esse ano. A corrida para disponibilizar a vacina para frear a pandemia, que matou mais de 1.600.000 pessoas no mundo, levou os países ricos a assegurar quantidades suficientes para as suas populações, assinando contratos com vários fabricantes. Desta forma, as nações ricas, que representam apenas 14% da população mundial, reservaram mais da metade das doses de vacinas com produção prevista para o próximo ano. E o risco é que os países pobres fiquem para trás. As vacinas não devem ser suficientes, mesmo que os fabricantes atinjam o nível máximo de produção. Com base na análise de dados publicados, os autores do estudo, publicado pela revista médica BJM, descobriram que até meados de novembro as reservas totalizavam 7,48 bilhões de doses, o equivalente a 3,76 bilhões de vacinas, pois a maioria exige 2 injeções. Já a produção total prevista para 2021 é de menos de 6 bilhões de vacinas. A ONU alertou que a necessidade de ajuda humanitária cresceu fortemente com o impacto da pandemia. Pela primeira vez desde a década de 1990, a pobreza extrema aumentará, segundo a entidade.
Em 2021, serão necessários cerca de 35 bilhões de dólares para ajudar quem precisa. Um ano devastador. A ONU informou nesta terça-feira que 35 bilhões de dólares são necessários para ajuda em 2021, em meio à pandemia que deixou dezenas de milhares de pessoas na pobreza. O relatório Panorama Humanitário Mundial estimou que 235 milhões de pessoas em todo o mundo vão precisar de alguma forma de assistência de emergência no próximo ano, representando um aumento de 40%. O panorama que apresentamos é a perspectiva mais desoladora das necessidades humanitárias no próximo período que já apresentamos e é um reflexo de que a pandemia de coronavírus causou estragos. Geralmente, o apelo de agências da ONU e de outras organizações humanitárias apresenta um quadro sombrio de necessidades causadas por conflitos, deslocamentos, desastres naturais e mudanças climáticas. Mas agora, a organização alerta que a crise da pandemia afetou desproporcionalmente aqueles que já vivem em uma situação limite. Pela primeira vez desde a década de 90, a pobreza extrema vai aumentar, a expectativa de vida diminuirá e o número de mortes anuais por HIV, tuberculose e malária poderá dobrar. A cada 5 brasileiros, um está obeso e mais da metade da população está acima do peso. Para a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é um dos problemas mais graves a ser enfrentado. Por muitos anos, o Kleber lutou contra a balança. Chegou a pesar mais de 140 quilos e a ser classificado com obesidade mórbida, que é o excesso de gordura no corpo. Com o peso, também vieram os problemas de saúde. Hipertensão e apneia do sono, que era, na verdade, o meu maior problema em relação ao meu dia a dia, visto que eu acordava exausto. Então, eu começava todas as manhãs com exaustão por conta de uma noite mal dormida. Depois de tentar emagrecer por diversos métodos, mas sem sucesso, ele conta que só conseguiu eliminar 59 quilos com a cirurgia bariátrica. O procedimento não devolveu só a qualidade de vida, mas também a saúde. Não tenho mais hipertensão, eu já não tinha diabetes, mas hoje o meu nível glicêmico é muito abaixo do que era. Tenho um sono perfeito. Acordo às 5h40 da manhã, sem nenhum tipo de despertador e o dia começa feliz. Essas são as mudanças mais presentes na minha vida depois da bariátrica. Segundo um balanço feito pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica, entre 2013 e 2018, o número de cirurgias no Brasil aumentou quase 85%. O cálculo da obesidade é sempre feito através do índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, onde as pessoas acima de 35 e 40 de índice de massa corporal, elas são consideradas obesas graves. Então, são pessoas que têm 30, 35, 40 quilos. Todas as pessoas conseguem emagrecer, mas só apenas 5% conseguem manter-se com peso adequado por mais de 4, 5 ou 10 anos, né? A gente não fala em cura da obesidade, a gente fala em tratar de uma forma efetiva. Por outro lado, a cirurgia bariátrica, ela tem um índice de sucesso mais do que 75% a 80%. Para a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos mais graves problemas que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é que mais de 2 bilhões de adultos em todo o mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. No Brasil, a obesidade aumentou quase 70% nos últimos 13 anos. A maior taxa de crescimento foi entre adultos de 25 a 44 anos. E as mulheres se sobressaem aos homens quando o assunto é excesso de peso. Normalmente a proporção está de 3:1, ou seja, quando a gente encontra 3 mulheres obesas, a gente acha um homem obeso. Isso tem questões hormonais e questões sociais, né? Por quê? Porque o homem, normalmente, ele está alocado em trabalhos mais braçais, mais físicos, então existe um gasto calórico no sexo masculino maior do que na mulher, né? Isso aí tem mudado e está mudando, né? Outra questão é a questão hormonal. As mulheres, elas têm uma taxa de gordura na composição corporal maior do que o homem.
A obesidade é fator de risco para uma série de doenças. O obeso está mais propenso, por exemplo, a desenvolver doenças como hipertensão, problemas cardiovasculares e diabetes. Segundo o especialista, muitos fatores contribuem para o excesso de peso, entre eles os alimentos nada saudáveis, como os industrializados e fast foods. Infelizmente, a gente tem copiado o padrão alimentar dos Estados Unidos, onde a obesidade lá atinge mais do que 50% da população, né? E na luta contra essa doença grave, o médico defende uma mudança urgente nos hábitos alimentares e que deve começar lá na infância. E depende de uma educação desde a infância. E tem dados que, quando a criança entra na puberdade obesa, ela tem cerca de 80% de chance de ser um adulto obeso também. Então, a gente sempre tem que corrigir a questão de peso na primeira infância, até os 7, 8 anos de idade da criança. E veja a seguir, projeto aprovado pela Câmara dos Deputados vai facilitar a vida de pessoas com dificuldade de locomoção. E ainda, Hospital de Roma, na Itália, adapta a cortina de plástico para permitir que familiares se abracem. Eu volto em instantes, até já! E uma pesquisa desenvolvida por cientistas da USP de São Carlos, no interior paulista, criou um método mais barato e eficiente para combater o câncer de pele. A nova tecnologia usa microagulhas para a aplicação de medicamento. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com cientistas irlandeses, criaram um adesivo com microagulhas para o tratamento de um tipo de câncer de pele menos agressivo que o melanoma. Segundo os pesquisadores, o novo método é uma alternativa inovadora para o tratamento atual, já que possibilita aplicar uma concentração de medicamento até 4 vezes menor no paciente. A tecnologia funciona por meio de um adesivo composto por microagulhas que penetram a pele com o medicamento. Depois, essas microagulhas se dissolvem e, na sequência, é aplicada uma luz de LED vermelha para ativar a medicação. Os primeiros testes realizados em camundongos deram bons resultados. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, neste ano, o câncer de pele menos agressivo deve atingir quase 170 mil brasileiros. Com os tratamentos atuais, já é possível 95% da cura dos pacientes e, com a nova técnica, o processo deve ser aprimorado. E um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados vai facilitar a vida de pessoas que precisam ir ao supermercado, mas têm dificuldade de locomoção. Pela proposta do deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, os locais de venda terão que adaptar 5% dos carrinhos e, consequentemente, ajudar muita gente que tem algum tipo de deficiência. Toda vez que a Célia vem ao supermercado, ela tem que dividir a atenção entre cuidar da mãe, de 87 anos, e escolher os produtos que precisa levar para casa. A dona de casa reclama da falta de carrinhos adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção. Agora, para fazer compra, ela tem que vir acompanhada sempre, né? Sempre. E às vezes ela fica em casa ou dentro do carro. E a senhora vem fazer a compra? E eu que faço. E a dificuldade da senhora empurrar o carrinho, escolher as coisas e ainda cuidar dela? Como é que é? É difícil. É difícil. Às vezes eu preciso ficar só de olho, né? Que ela já caiu dentro do mercado. Um problema que a dona Maria Barbosa também enfrenta toda vez que vai ao supermercado. Ela ia só comprar algumas coisinhas e acabou saindo com o carrinho cheio. E se não fosse a ajuda da filha, não conseguiria levar tudo para casa. Meu neto me ajuda ali. Quando está muito pesado, eu pego um táxi, né? Eu moro ali pertinho, né? Precisa da ajuda dos filhos e dos netos. É. E você vem sempre com a sua mãe ajudar ela? Venho sempre. Quase toda semana. Quase todo dia, na verdade, né? Não tem jeito, né? Chega numa certa idade, para levar um carrinho desse, fica difícil, né? Sim, muito difícil, é pesado, né?
Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. E por causa de histórias como essas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga os mercados de grande porte a terem pelo menos 5% de carrinhos adaptados para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. Os modelos podem ser de vários tipos, como mostram as fotos. Os mais sofisticados são os motorizados. E ainda será obrigatória a presença de um profissional para auxiliar os clientes. O projeto é de autoria do deputado Davi Soares. O projeto 4544 estabelece que mercados, hipermercados e congêneres venham prover, dentro dos carrinhos, as pessoas fazerem compras, alguns adaptados à população com deficiência. População essa que não tem nenhuma condição, a não ser com apoio externo, para realizar suas compras. E hoje há condições de ter carrinhos adaptáveis para essa população. É uma conquista para as pessoas com deficiência que, sem sombra de dúvida, vão dar mais qualidade de vida às suas vidas. E para muita gente essa medida vai ser de fato uma mão na roda. Isso porque, de acordo com dados do IBGE, 6,7% da população dizem ter algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. São pessoas que precisam da ajuda de terceiros para comprar itens básicos para a sobrevivência. E agora se tornarão mais independentes, poderão assumir o controle na hora de fazer as compras. Esses carrinhos que tem em alguns supermercados, eles vão ajudar naquele momento, para que as pessoas possam fazer as compras, fazer as atividades, porque elas têm total dificuldade de locomoção. Por isso, precisamos pensar que fazer exercício é algo para a qualidade de vida, vai trazer um impacto positivo em todas as coisas, nas esferas que nós vamos fazer. Uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos foi a pioneira a adotar os carrinhos adaptados. A ideia surgiu após a reclamação dessa mãe, que tinha dificuldade para ir às compras com a filha, que tem necessidades especiais. Esse supermercado na Zona Norte de São Paulo também tem um projeto semelhante. Carrinhos elétricos ficam à disposição para os clientes que têm limitações para a locomoção. Com passos curtos e vagarosos, o seu José Batista, 75 anos, percorre os corredores do local. Ele ainda não conhecia o carrinho adaptado e, a convite de nossa reportagem, resolveu experimentar. E olha que seu José aprovou o aparelho. Outros mercados deveriam ter. Qualquer mercado tem que ter. Isso, qualquer lugar do mercado. Faz diferença. Facilita muito a pessoa. E agora, motorizado, o seu José Batista vai longe nas compras. E nesta era de novas tecnologias, todos os chineses estão colados no telefone celular. Mas muitos idosos ainda enfrentam dificuldades na hora de usar a internet. Por isso, o Estado passou a oferecer aulas de atualização digital. Nunca é tarde demais para se aprender, mesmo que o tópico em questão seja o uso de tecnologia. Na China, praticamente toda a população usa o telefone celular para facilitar a vida. Mas grande parte dos idosos não sabe usar a internet. Para incluir digitalmente a terceira idade, o Estado passou a oferecer aulas de atualização digital. Uma inclusão que se tornou ainda mais importante em tempos de pandemia de Covid-19. A importância do celular ficou muito evidente este ano. É necessário escanear o código de saúde para pegar um trem ou um ônibus. Caso contrário, a pessoa não entra. O código de saúde também é necessário quando se vai ao hospital. Aos 70 anos, Li Changbing acaba de comprar um celular. Para saber como usá-lo, participa de um curso organizado pelas autoridades de Chengdu, uma metrópole no sudoeste da China. Comprei um smartphone ontem, um Huawei P40. Ainda não estou acostumado com algumas funções e por isso vim aqui aprender. Quero saber mais e melhorar. Quero mais conhecimento. Nunca é tarde para aprender. Com a formação digital, Pequim pretende impulsionar o consumo e estimular a terceira idade a comprar. Na China, em 2025, haverá 300 milhões de aposentados, praticamente a população dos Estados Unidos. De acordo com o Dashui Consulting, o poder aquisitivo desse grupo vai representar mais de 750 bilhões de dólares.
Eu não sabia como usar quando comprei o smartphone. Foi minha filha que me ensinou. Ela me ensinou como pagar e como transferir dinheiro. Eu só sabia fazer ligações no começo, não entendia nada. Mais de 36 milhões de pessoas acessaram a internet pela primeira vez entre março e junho de 2020. Saber usar um celular se tornou vital na China, um país onde o comércio eletrônico ganha cada vez mais espaço e o dinheiro em espécie está em vias de extinção. E a pandemia do coronavírus fez com que as famílias se distanciassem e abraços, beijos, apertos de mão já não podem mais ser distribuídos como forma de demonstrar afeto. Tentando amenizar essa falta, um hospital de Roma, na Itália, adaptou uma cortina de plástico para permitir que amigos e familiares abracem crianças internadas. O Hospital de Reabilitação São Rafael, em Roma, permite que crianças hospitalizadas interajam com parentes e amigos por meio desta cortina de plástico. A medida ajuda a proteger pacientes vulneráveis à Covid-19. Abraçar meu filho pela primeira vez em 2 meses é uma emoção indescritível. Quero agradecer ao pessoal do hospital por nos permitir fazer isso. Não é pouca coisa, são fantásticos, médicos, enfermeiros, toda a equipe. O reencontro minimiza meses de incertezas e saudade da família. É uma grande ajuda para todos no lado psicológico, uma injeção de amor e confiança no ânimo da criança. Estou feliz, é muito bom ver e abraçá-los após tanto tempo. A administração do hospital explicou que a iniciativa nasceu após as cartas de Natal que mostravam que o grande desejo das crianças era abraçar de novo suas famílias. Muito bom, vamos torcer para que a pandemia passe logo, né? E essa edição fica por aqui. Você confere outras informações na nossa próxima edição. Obrigada pela companhia.